Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Não pode haver felicidade humana, enquanto existir realmente exploração. Tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja bem, gozando de perfeita saúde, de paz. Nesse novo dia, eu passo por aqui para fazermos a leitura de mais um capítulo do livro de Neemias. Em um dos nossos encontros aqui, quando eu sugiro no Você Sabia, indiquei a leitura do capítulo 29 como subsídio para a leitura do capítulo que lemos aqui anteriormente. Hoje, quero sugerir outro capítulo do livro de Jeremias, o capítulo 34. Ele vai colocar você nesse ambiente também do que nós vamos ler aqui no capítulo de hoje de Neemias. Então fica a dica, além da leitura que faremos aqui do capítulo 4, você também leia o capítulo 34, ou melhor, nós leremos o capítulo 5 hoje, e você fazendo então a leitura do capítulo 34, aí sim, o 4, de Jeremias, tá bom? Vamos ler juntos o próximo capítulo desse livro. Vamos lá. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão, e convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém.
e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo que fiz por este povo. Então, esse é o capítulo 5 do livro de Neemias. E provavelmente você deve ter acompanhado, na semana passada, completou 3 anos, né? E desde quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou aquele estado pandêmico por ocasião da Covid-19. Foram tempos muito difíceis, já melhorou muito. A situação já está de alguma forma controlada, mas vivemos experiências muito duras. E algo que nós percebemos nesse período também, especificamente em relação ao Brasil, mas que em muitas partes do mundo aconteceu assim, nesse período de crise, muitas pessoas enriqueceram ainda mais. Muitas pessoas tiveram lucro com as perdas, com o sofrimento, com a dureza dos outros. Muitas pessoas ficaram mais milionárias com o sofrimento de outros. Mas recentemente aqui no Brasil nós acompanhamos também aquela tragédia no litoral em São Paulo, onde as pessoas vendiam garrafas de água por mais de R$20. E a gente tem, lamentavelmente, exemplos dos mais variados desse tipo de relação que se apropria daqueles que já estão passando por tanto sofrimento e ainda são explorados. A palavra de hoje e que chama a nossa atenção é essa da exploração, por isso que eu chamei a sua atenção para a leitura do capítulo 34 de Jeremias. Ainda falando de Brasil, a gente tem, a cada dia chegam novas notícias aí de pessoas que trabalham em situações análogas à da escravidão. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul com as vinícolas, isso também em relação àqueles que trabalham colhendo arroz, enfim, e tantas outras coisas que não vêm à tona, mas que aí estão como resultado dessa exploração. E aqui houve uma queixa, pessoas que foram até Neemias reclamando porque eles também tinham direitos, né? A nossa Constituição brasileira dá direito a todos os brasileiros e brasileiras, mas a desigualdade social faz com que esses direitos eles não sejam atendidos. E aquelas pessoas se levantaram clamando: olha, os nossos filhos são tão bons, são também, fazemos parte da mesma raça, da mesma nação, e por que alguns têm tanto e nós temos muito pouco ou quase nada? Nós precisamos de alimento também para sobrevivência, é o pedido deles, para continuar vivos. Eles não queriam aqui ostentar nada demais, eles queriam continuar vivos. Tem muita gente clamando por aquilo que é seu de direito para, pelo menos, continuar vivos. E eles tiveram que hipotecar casas, terra, vinhas. Os filhos
foram entregues para o trabalho escravo, filhas também, e o que eles tinham, eles usaram, pegaram emprestado para pagar imposto. Pensem que nível de total destruição social, né? E você pegar emprestado para pagar imposto por não ter. E aí o que acontece é que no versículo 6 o texto mostra esse caráter de Neemias, né? Já falamos, destacamos aqui algumas palavras ao longo desses capítulos que lemos, hoje com o capítulo 5, e o texto fala que Neemias ficou irritado. Ficou irritado ao ouvir as palavras e o clamor. E tem uma lição aqui para a gente, dentre tantas que a gente tem aprendido aqui, é que quando a gente fica irritado, há uma tendência natural a gente tomar atitudes para aquilo que seria bom de maneira equivocada. Responder rapidamente às nossas irritações. Estar irritado é algo que é próprio da nossa natureza. Nós falamos aqui no primeiro capítulo de Neemias sobre a tristeza do coração de Neemias, a tristeza como fazendo parte da nossa natureza humana e a irritação também. Mas o que é que a gente faz depois disso? Então o versículo 7 diz que Neemias pensou bem a respeito disso. É essa capacidade que a gente precisa. Nós falamos dessa saúde emocional que a gente precisa tratar, trabalhar, estamos em processo, né? Há um desafio entre aquilo que é o nosso discurso e aquilo que é o nosso modo de caminhar, o nosso percurso. Mas Neemias me ensina mais uma vez porque ele pensou bem a respeito dessas coisas. Pensou para o momento certo, o jeito certo, a palavra certa, mas esse pensar, esse avaliar, esse considerar não fez com que Neemias não colocasse as coisas nos termos objetivos. Quais? Vocês são exploradores, cada um para o seu irmão. Ou seja, dizer a verdade que precisa ser dita, mas dizer a verdade no tempo que a verdade e para as pessoas e na ocasião e do jeito certo que a verdade precisa ser dita. Não basta apenas constatar, não basta apenas reagir, mas ter essa sanidade para apresentar a verdade, né? Tem um texto na Escritura, no Novo Testamento, que diz isso, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguir a verdade em amor. A irritação de Neemias diante do quadro, a indignação com a injustiça, não fez com que ele agisse nos mesmos termos dos exploradores, mas ele apresentou um caminho após a pensar, refletir, mas colocou as coisas nos termos que as coisas precisavam ser colocadas. E houve um retorno, houve uma resposta positiva. Nem sempre isso acontece na sociedade, mas é necessário que alguém se levante. Alguém se levante para denunciar, alguém apresente, mostre, aponte as desigualdades que aí estão, né? As pessoas têm direito a ter a sua casa, a ter alimento, a ter estudo adequado e a que se levante para propor caminhos de melhorias para uma sociedade justa. Aquela comunidade ali reagiu positivamente. Olha, nós faremos isso, eles caíram em si e vamos fazer dessa forma. E além de terem reagido, eles louvaram ao Senhor por isso. Ou seja, a celebração foi resultado de uma ação, né? O louvor como resultado de uma ação apropriada. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essas questões, olhando para as nossas relações, se nós também, de alguma forma, não temos contribuído para reforçar a estrutura de exploração, seja na relação homem-mulher, seja na relação de alguém que tem liderança em um lugar, seja uma liderança eclesiástica, seja uma liderança no trabalho, para que essas relações que precisam ser respeitadas nas instâncias sociais não se transfigurem em exploração. Explorar a esposa, explorar o esposo e vice-versa, acontece mais da parte dos homens. A exploração dos pais em relação aos seus filhos, pelas autoridades que eles exercem sobre os seus filhos, mas transformar isso em exploração.
a exploração nas relações de trabalho e estarmos sensíveis para agirmos em nome da justiça. Falando nisso, eu quero dedicar para você nessa manhã uma canção que nos convida a refletir sobre esse tema aqui. E essa canção ela é interpretada pelo João Alexandre. O título dela é Em Nome da Justiça. Eu queria que você acompanhasse aí na descrição. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar à sua disposição um link para que você possa ouvir a música, ser estimulado por ela, ser convocado a refletir sobre os desafios para não sermos aqueles que agem em favor da injustiça, né? Mas que a nossa vida seja uma vida justa, conforme as orientações que recebemos do Senhor e também à luz, sobretudo, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Escreva aqui nos comentários as suas impressões em relação ao texto. Como é que o texto falou ao seu coração? Quais os desafios que ele apresenta para você? Coloque também as suas dúvidas. As suas dúvidas elas são importantes e a gente, em determinado momento, a gente vai poder conversar sobre elas também, tá bom? A porta de entrada do nosso canal é o nosso site www.teologiahoje.com.br. Está aí também ao lado direito a nossa chave Pix. Com ela você pode, querendo ajudar na manutenção do nosso canal, a gente tem aqui compromissos, né? Mensais de manutenção e de investimento também nos materiais, nos recursos que a gente precisa para qualificar o nosso trabalho. Fique muito à vontade, faça quando puder e quanto você puder, para que a gente possa manter os nossos movimentos aqui do canal Teologia Hoje, tá bom? Eu quero dedicar a você, então, ou desejar que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que essa palavra ela reverbere em seu coração, que sejamos sensíveis socialmente, assim como Neemias foi, e que a gente não fique, passivo diante das situações de injustiça e de exploração, mas que a gente reaja também com bom senso, usando os lugares certos, os fóruns adequados, para promover mudanças, assim como Neemias fez. Neemias, ele chegou à posição de governador. Ele era copeiro do rei, chegou à posição de governador, mas não se utilizou da posição que ele tinha para explorar. Ele não se aproveitou daquele tempo para comprar terras, né? Tem pessoas que vivem da especulação e aí quando alguém perde, ele lucra. Neemias não usou esse período de fragilidade das pessoas que vendiam as suas terras por qualquer preço para enriquecer com o prejuízo de outros. Que a gente fique atentos a isso, que a nossa vida seja essa vida pautada na justiça, tá bom? Tenha um dia muitíssimo abençoado, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a oração que eu faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Desejo a você uma feliz quarta-feira. Até o próximo. Curta a palavra.